Bom dia, pessoal. Como estão? Eu digo bom dia porque eu gosto muito de um filósofo, que é o Leonardo Boff, que ele diz que quando a gente deseja um bom dia para alguém, nós estamos desejando que o bom Deus esteja com essa pessoa. Então, o meu bom dia para vocês hoje é nesse sentido, que o bom Deus esteja com vocês. Para iniciarmos, então, a segunda etapa da construção do estado do conhecimento, convém aclararmos dois aspectos que eu comentei no primeiro vídeo, que é o estado do conhecimento parte 1. Para quem não assistiu, está disponível e é bastante importante que vocês assistam para dar seguimento às etapas tal como elas foram propostas. São dois aspectos relacionados à fase posterior de análise dos dados coletados. Eu comentei com vocês que a análise dos dados poderia ser feita utilizando os preceitos da análise de conteúdo proposta por Lawrence Bardano. E mantenho a indicação, embora possam ser aplicados outros métodos de análise de dados. No estado do conhecimento, utilizamos o que nós chamamos de princípios da análise de conteúdo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós utilizamos algumas das etapas propostas por Bardano para análise de conteúdo, para que nós possamos fazer análise dos achados da pesquisa do estado do conhecimento. Por que nós utilizamos os princípios? Porque algumas das etapas que a Bardano propõe para análise de conteúdo, nós realizamos de uma outra maneira. E se nós formos executar tal como é proposto na análise de conteúdo, nós ficaremos muito tempo realizando essa atividade e o objetivo deste trabalho é realmente uma exploração mais aprofundada das temáticas relacionadas do que propriamente dita em esgotar as informações coletadas no estado do conhecimento. Aí aqui é importante nós frisarmos um outro aspecto. Alguns termos podem ser denominados iguais, mas têm sentidos um pouco diferentes. Deixa eu me explicar. Como é o caso do termo leitura flutuante. Isso acontece não somente neste caso. Por isso, é sempre importante deixar claro, ao iniciar uma investigação científica, ao iniciar a escrita de um projeto, ao iniciar a escrita de um artigo, de um texto ou de algum relatório, qual é o entendimento, ou melhor, qual a perspectiva epistemológica que está sendo utilizada para determinar ou utilizar determinada temática ou teoria. Ou ainda, qual o viés adotado na sua pesquisa sobre determinado tema. Por exemplo, alguns autores utilizam o termo tecnologia assistiva, que na literatura pode ser entendida como qualquer instrumento desenvolvido com a finalidade de auxiliar a pessoa com deficiência a realizar determinada tarefa ou ação. Já uma outra perspectiva ou vertente que pode ser adotada é de que a tecnologia assistiva utiliza esse termo para definir os recursos computacionais e tecnológicos que auxiliam a pessoa com deficiência a realizar determinada ação ou atividade. Vocês percebem a diferença? Percebem a importância de ser definida a perspectiva utilizada pelo pesquisador para evitar as interpretações equivocadas? Ou seja, o mesmo termo, tecnologia assistiva, pode ser utilizada
por diferentes autores de maneiras diferentes. Qual é a correta e qual a menos correta, por assim dizer? Não sei. Quando se denominou o termo tecnologia assistiva, os recursos computacionais ainda eram pouco explorados. Mas com o advento das tecnologias, principalmente das tecnologias digitais, o termo tecnologia ele começou a ser utilizado de uma outra maneira. Então é difícil dizer se há um correto e outro equivocado. O que é importante, o que eu quero frisar aqui é que é importante demarcar, determinar qual é o viés utilizado, assim como no exemplo da leitura flutuante. No estado do conhecimento, a leitura flutuante que nós nos referimos é diferente da proposta por Bardan, que trabalha por analogia com o viés da psicanálise. Normalmente, de acordo com a Bardan, a leitura flutuante é um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise. A escolha deles, a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal do material. No estado do conhecimento, a leitura flutuante ela é entendida como a leitura inicial dos trabalhos encontrados a fim de se chegar no corpo de análise, ou seja, os trabalhos que serão selecionados. Quais sejam aqueles que têm aproximação com o objetivo elencado para a realização do estado do conhecimento. Ou seja, a leitura flutuante aqui, ela já parte de um objetivo pré-estabelecido. Por quê? Porque a pesquisa do estado do conhecimento, para ela iniciar, ela já precisa de um objetivo mais ou menos formulado. Aqui nós precisamos diferenciar o objetivo da pesquisa do estado do conhecimento e o objetivo de uma investigação científica, seja de uma tese ou de uma dissertação. Quando nós buscamos trabalhos correlatos sobre determinado tema, nós estamos fazendo isso, esse é o objetivo do estado do conhecimento, não é o objetivo de uma tese ou de uma dissertação. Aqui isso é preciso se deixar muito claro. Ficou claro essa questão da diferença da leitura flutuante no estado do conhecimento e que é diferente daquela denominada por Lawrence Bardan na análise de conteúdo? Espero que sim. Se não ficou, podem deixar nos comentários aqui embaixo, que nós seguimos conversando sobre essas questões. Uma outra diferença importante a ser sinalizada é sobre a análise documental. E tal como ela é proposta por Bardan, seria apenas a representação condensada da informação. No estado do conhecimento, nós entendemos que esta análise vai além dessa representação, uma vez que ela se utiliza de documentos, quais sejam teses e dissertações, que contêm em seu construto o viés epistemológico de cada pesquisador, ou seja, aquilo que ele sinalizou como norte da sua temática anteriormente. Por isso, importante, novamente friso, que é preciso demarcar no início do texto qual é o viés que está sendo adotado por determinada pesquisa. E, como no estado do conhecimento nós também utilizamos, acabamos por conhecer o construto do viés epistemológico de cada pesquisador, nós também conhecemos o do seu orientador e também é possível perceber as nuances presentes em pesquisas realizadas sobre uma mesma temática em programas de pós-graduação diferentes, sejam estes da mesma área de concentração ou não. Aqui eu aproveito para citar a professora Marília Morosini, que em 2015 escreveu o seguinte: faz necessário considerar que a construção de uma produção científica está relacionada não só à pessoa
pesquisador que a produz, mas as influências da instituição na qual está inserida, do país em que vive e de suas relações com a perspectiva global. Em outras palavras, a produção está inserida no campo científico e, consequentemente, em suas regras constitutivas. Ou seja, outro detalhe importante que é preciso registrar nas etapas iniciais da análise do estado do conhecimento ou da busca pelos documentos do estado do conhecimento é determinar qual é a área de concentração do programa de pós-graduação que publicou determinada tese ou determinada dissertação. Dessa forma, nós podemos então afirmar que a construção do estado do conhecimento como atividade acadêmica tem como objetivos conhecer, sistematizar e analisar a produção do campo científico sobre a temática, ou seja, a produção do campo científico da educação sobre a tecnologia assistiva, a produção do campo científico da educação sobre a filosofia para crianças, a produção do campo científico sobre a formação de professores, a produção do campo científico em educação. Por quê? Porque nós podemos ter a produção do campo científico da ciência da computação sobre tecnologia assistiva, ou a produção do campo científico das ciências humanas sobre a formação de professores. E aqui, por que eu trago as ciências humanas diferente da ciência da educação? Porque nas ciências humanas nós temos outras áreas envolvidas. Podem ser o direito, entra nas ciências humanas, a educação, na verdade, dependendo da nomenclatura, porque a Unesco coloca a educação como uma área, como um campo da ciência assim constituído. Então, isso eu preciso verificar mais a fundo. Um outro objetivo do estado do conhecimento como atividade acadêmica é elaborar uma produção textual para compor a dissertação ou a tese. Ou seja, elaborar uma produção textual que apresente e justifique a relevância da pesquisa que está sendo realizada. Ou seja, a construção do estado do conhecimento, ela vai possibilitar que uma pesquisa seja considerada inovadora, considerada com um viés novo, mesmo sendo com temas bastante pesquisados, como, por exemplo, a formação de professores. Um outro objetivo é subsidiar a dissertação, e ou a tese, no nosso caso, em educação, delimitando o tema e ajudando a escolher caminhos metodológicos. Por quê? Quando nós fazemos, e aí nós vamos ver melhor isso agora na etapa da bibliografia sistematizada, ao visitar as teses e as dissertações, nós verificamos, além do título e da temática dessa tese ou dessa dissertação, nós verificamos a metodologia adotada na pesquisa e os resultados encontrados. Por mais que, ou melhor, independente de se concordar ou não com os resultados encontrados, ao buscarmos as metodologias adotadas nas teses e dissertações sobre determinada temática, nós vamos tendo a possibilidade de conhecer diferentes abordagens, de conhecer diferentes tipos de metodologias de pesquisas que podem
ser escolhida como a metodologia de pesquisa da sua tese ou dissertação. Ou seja, vocês têm exemplos práticos reais que foram utilizados e que vocês podem conhecer melhor ou mais profundamente a prática dessa metodologia de pesquisa. Então, é importante aqui nós frisarmos que o estado do conhecimento vai além da mera categorização de informações. Ou seja, ela é mais do que uma revisão de uma análise documental. O estado do conhecimento também é e deve ser realizados nas análises dos documentos que compõem o estado do conhecimento, devem ser realizadas inferências sobre as informações coletadas, ou seja, inferências sobre as informações analisadas. Mas sobre essa questão nós voltaremos nas etapas seguintes, pois nesse vídeo nós vamos abordar a segunda etapa da construção do estado do conhecimento, que é a bibliografia sistematizada. Essa segunda etapa, ela consiste na relação dos trabalhos de teses ou dissertações a partir dos seguintes itens. Número do trabalho, que é a identificação do banco de dados que você está montando, o ano da defesa, o autor, o título, o nível, se é mestrado, se é doutorado, no caso do mestrado, se é mestrado profissional ou acadêmico, metodologia e resultados. Nesta etapa, já se inicia a seleção inicial, ou seja, a seleção mais direcionada e específica para a temática objeto da construção do seu estado do conhecimento. Ou seja, na primeira etapa, na construção da bibliografia anotada, são inseridos todos os trabalhos encontrados sobre determinada temática. Ao visitar os trabalhos, ao fazer a leitura flutuante, denominada, dos trabalhos que foram selecionados na bibliografia para a bibliografia anotada, se faz a leitura flutuante para buscar também a metodologia e os resultados encontrados. Isso já nos permite selecionar quais os trabalhos que não têm afinidade com a pesquisa ou com a temática que está sendo realizada, como, por exemplo, a tecnologia assistiva para o ensino da matemática. Se eu encontrei uma pesquisa que fala sobre o ensino da ciência, eu preciso verificar qual é o meu objetivo ao realizar o estado do conhecimento e definir se é importante apresentar o que é utilizado na prática do ensino da ciência, por exemplo, usando tecnologia assistiva. Talvez, se o meu objetivo, a minha área de busca for tecnologia assistiva para o ensino da matemática, como eu estou falando de ensino, dentro do ensino nós temos a prática educativa, que mesmo que não sendo o ensino da matemática, o ensino da ciência pode ter uma prática utilizando tecnologia assistiva que, quem sabe, pode ser adaptada para o ensino da matemática. Então, pode ser importante manter esse trabalho na segunda etapa da bibliografia sistematizada. Então, para ilustrar esta etapa especificamente, eu vou apresentar um exemplo realizado sobre a temática da permanência na educação superior. Para realizar a pesquisa na base de dados da Biblioteca de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Eu vou mostrar para vocês a construção dessa segunda etapa e saliento mais uma vez, é importante que cada etapa seja registrada,
cada filtro inserido na biblioteca, ele precisa ser anotado. Por exemplo, qual foi o período de tempo utilizado na busca? Ao realizar uma busca dos últimos 10 anos, foram encontrados X trabalhos. Ampliando a busca para os últimos 20 anos, foram encontrados X trabalhos. Ou, se a pesquisa ficou muito abrangente nos últimos 10 anos, eu precisei restringir. Nos últimos 10 anos foram encontrados 2.000 trabalhos e restringindo para os últimos 5 anos foram registrados 1.000 trabalhos, ou 500 trabalhos, ou 100 trabalhos. O período ou os filtros de busca, eles podem ser diferentes para cada temática ou para cada busca que vocês vão realizar. O importante é anotar, seja num caderno, seja num documento, todos os passos realizados. Por exemplo, no dia X, foi realizada uma busca sobre permanência na educação superior. Sem utilizar nenhum filtro, foram encontrados tantos trabalhos. Utilizando o filtro do período, foram encontrados tantos trabalhos. Então, cada detalhe inserido lá na busca precisa ser registrada, porque isso vai ajudar na construção, na elaboração do texto do estado do conhecimento, e vai ajudar vocês a justificarem os documentos que vocês encontraram e por que desta análise que foi realizada. Então, agora eu vou compartilhar com vocês esta tabela aqui, que é a tabela da bibliografia sistematizada. Nesse exemplo, nós temos o número do trabalho, o número de identificação, o ano, o autor, o título da tese ou da dissertação, o nível, quais os objetivos da tese e da dissertação, a metodologia adotada nessa tese ou nessa dissertação e os resultados encontrados. Notem que esta tabela é um pouco diferente da anotada. Na bibliografia anotada, o que nós tínhamos? O número de identificação do trabalho, que é sempre o mesmo. Esse número de identificação vai ser o mesmo nessa primeira etapa até a etapa final, tá? O ano de publicação ou de defesa, o autor, o título, o nível, as palavras-chave e o resumo. Na segunda tabela, que é sistematizada, como nós já vamos ter realizado essa leitura flutuante, já vamos buscar aqueles trabalhos que se aproximam mais da temática que eu estou buscando, ou que vocês estão buscando, eu já amplio um pouco as informações dessa tabela. Ou seja, se na primeira tabela eu tinha 5 trabalhos, vamos supor, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso ter, por exemplo, os trabalhos 1 e 4, não correspondem estão muito fora daquilo que é o objetivo da construção do meu estado do conhecimento. Então, como eu já fiz a leitura e já busquei os objetivos, a metodologia, os resultados, eu já verifiquei que estes 2, por exemplo, o 1 e o 4, não vão fazer parte do meu estado do conhecimento, porque eles são muito diferentes. Porque eu optei, lá no exemplo da tecnologia assistiva para o ensino da matemática, eu optei que eu quero trabalhar mesmo só com matemática. Então, os que falam sobre ciências, eu vou deixar de fora. Então, lá na minha tabela sistematizada, o que eu vou ter? Ao invés de eu ter o primeiro trabalho 1,
Eu não vou ter o número 1, eu vou ter o número 2. Eu vou ter o número 3, o 4 eu também não vou ter, e o 5 eu vou ter. Ou seja, eu não altero a numeração vai ser sempre a mesma. Vocês vão entender isso quando nós fizermos a análise mais aprofundada. Por isso que eu digo, e repito e reforço, é muito importante manter o critério e manter a sistemática dessa construção, ok? Então, eu vou apresentar, como eu disse para vocês, essa aqui é a tabela vazia, mas eu vou apresentar para vocês um exemplo de uma pesquisa que foi realizada, o levantamento do estado do conhecimento. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tabela já preenchida para ilustrar um pouco isso que eu estou falando. Aqui, nesta tabela, nós temos as mesmas informações daquela tabela em branco que eu acabei de mostrar. O que eu fiz diferente e que aí é uma forma que cada um pode adotar? Alguém pode adotar um caderno mesmo, caderno físico, para anotar, por exemplo, as palavras que utilizou na busca, o período. Eu utilizo o meio digital. Então, aqui no início, eu coloquei uma linha a mais para dizer quais foram os indexadores. Indexadores são as palavras utilizadas na busca. Então, nessa busca, como eu estou trabalhando com permanência na educação superior, as expressões utilizadas, ou seja, os indexadores utilizados foram educação superior, permanência estudantil, graduação e universidade. Por que eu deixei aqui? Porque isso também vai me ajudar na elaboração das categorias. E aqui vocês vão ver que nessa numeração aqui, foi como eu disse no exemplo anterior. Aqui eu tenho o 01, eu tenho o 02, eu tenho o 03, o 04 eu não tenho mais. Por quê? Porque ele fugia do objetivo do estado do conhecimento proposto. Aqui eu tenho 6, tenho 7, tenho 8, tenho 9. Do 9, eu passei para o 11, ou seja, eu estou mostrando isso para vocês para reforçar novamente. O número inicial da primeira tabela, ele não se altera, porque isso é uma forma de organização dos dados. Uma vez nominados ou rotulados os dados, nós não mexemos mais, eles não são mais alterados até o fim da pesquisa. Então, por isso que aqui eu pulo do número 3, eu já pulo para o 5, porque o número 4 não atendia o objetivo em realizar o estado do conhecimento. Uma outra questão que é importante frisar é de onde tirar essas informações. Até o nível, vocês conseguem coletar na própria plataforma. Os objetivos, a metodologia e os resultados, via de regra, estão presentes no resumo. Mas não é uma regra. Existem resumos que não contêm essas informações, então é preciso ir no documento da tese ou da dissertação para ler e buscar essas informações no documento. E aí, como eu sugeri no vídeo anterior, eu já sugiro para vocês, criem uma pasta no computador de vocês, que vocês possam ir salvando esses trabalhos que vocês estão selecionando, para que vocês possam utilizá-los depois na análise. E aí, eu, particularmente,
utilizo uma forma de organização desses documentos que eu coloco no nome, no início do nome eu coloco essa numeração, eu coloco o número. Então, aqui eu colocaria 101 e talvez o autor, 101 e aí o título da pesquisa. Mas eu sempre coloco no início esse rótulo do número, porque isso me facilita depois na hora de buscar essas informações. E aí aqui eu vou adiantar para vocês uma outra forma de organizar e por que a gente deixa essa mesma numeração. Numa outra tabela, nós podemos separar somente aquelas que foram buscadas com os termos permanência e universidade. Por que eu estou mostrando para vocês isso? Essa é a primeira tabela. Lembra, embora não tenham aqui as informações, aqui nós temos o número do trabalho, o ano, o autor, o título, as palavras-chave e o resumo. Por que eu fiz essa tabela separada e estou mostrando para vocês? Essa é a primeira tabela, a tabela da bibliografia anotada. O que eu fiz? Nesse exemplo, eu coloquei no nome da planilha as palavras que eu utilizei para realizar a busca, mas aí isso é uma organização minha. E aqui em cima, eu já anotei aqueles detalhes que eu disse para vocês que é importante vocês terem em mãos. Que é o quê? Com o indexador permanência e universidade, eu utilizei um intervalo de 2012 a 2017. Vou ver se eu consigo ampliar um pouco aqui. Eu acho que fica melhor aqui. Então, com o indexador, ou seja, com as palavras de busca permanência e universidade, utilizando o intervalo de 2012 a 2017, foram localizados no banco de teses e dissertações, na biblioteca digital de teses e dissertações, 2.482 trabalhos. Este detalhe aqui pode ser um detalhe que, neste momento, vocês pensem que seja irrelevante. Mas ele é um detalhe que vai me ajudar na escrita da análise. Vai ajudar a compor o texto da análise. E isso me poupa tempo. Porque se eu não tiver essas informações, eu vou ter que refazer a minha busca. E dependendo do período que vocês estão utilizando, por exemplo, se vocês estão utilizando os últimos 5 anos, e aí vocês pegam o intervalo de 2015 a 2020, pode ser que hoje vocês encontrem 2.482 trabalhos. Amanhã pode ser que esse número aumente, porque o ano ainda está vigente. Então, podem ter sido defendidas teses ou dissertações. Então, por isso que é preciso estabelecer o período no texto, na elaboração do texto, dizer qual foi o período base da pesquisa. Por exemplo, nos meses de março a abril de 2018, no caso dessa tabela que eu estou mostrando para vocês, nos meses de abril e maio de 2020. Então, é preciso estabelecer, além do período de busca dos trabalhos, do período que foram defendidas as teses ou dissertações, é preciso estabelecer também o período que foi realizada a busca. Por quê? Porque, nesse exemplo que eu citei para vocês, se vocês não estabelecerem qual foi o período que vocês utilizaram para busca, em uma outra pessoa que utilize os mesmos indexadores, vai buscar e vai dizer que encontrou um número diferente, mas ela pode ter buscado em outro período, em outra data. Vamos estabelecer que seja a data de realização da busca.
Então, gente, essa é a segunda etapa, então, da construção do estado do conhecimento, que é a elaboração da bibliografia sistematizada. Essa bibliografia sistematizada, ela vai auxiliar na elaboração da terceira etapa, ou seja, no percurso da terceira etapa, que é quando nós vamos pensar nas categorias. Mas isso nós vamos conversar num próximo encontro, num próximo vídeo. E, novamente, se tiverem dúvidas e quiserem conversar, deixem os seus comentários aqui, enviem mensagens que, na medida do possível, nós vamos seguir conversando, ok? Nos vemos num outro momento, até breve, um forte abraço.